Por onde que vai começar a nossa mudança? Gente, você precisa entender a sua história de vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês com todo carinho. Por onde que eu comecei? Eu nasci numa infância pobre, né? Uma família pobre. Meu pai teve vários problemas financeiros, eu já contei isso algumas vezes. Tive problemas de moradia. Durante muitos anos a gente corria o risco de morar na rua, literalmente. Meu pai ganhava muito pouco. Nós tínhamos muitos problemas e as minhas referências financeiras eram as piores possíveis. Dívida, problema, complicações. Demorou muitos anos para me libertar disso. Por que eu estou te contando? Todos nós temos uma história financeira. A sua história, ela começou com a sua família. É aqui que começa a origem do jogo. Se você teve uma infância em que você foi estimulado a ser empreendedor, a ter grandes ideias, a lidar com dinheiro de maneira saudável, provavelmente a sua herança financeira foi uma. Se você teve uma infância em que você teve escassez, dificuldade, medo de perda, a sua referência foi outra. Se você teve uma infância em que os seus pais te estimulavam a abundância, né, a prosperidade, falavam assim, filho, dinheiro é bênção, né? É coisas boas, provavelmente a sua relação com o dinheiro foi um. Mas se você teve uma infância em que pai ou mãe te falava que dinheiro é raiz de todos os males, né? Tá vendo? Dinheiro é um problema, só vai para quem tem. Quem tem dinheiro, com certeza deve ter feito coisa errada, né? Assim, porque as pessoas pobres, essas sim são as trabalhadoras, porque pau que nasce torto, morre torto. Gente, é cada loucura que a gente escuta. Então, tudo começa por aí. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma cadeira, gente, nas universidades chamada finanças comportamentais. O que é finança comportamental? São pesquisas feitas com a mente das pessoas que saíram do zero e fizeram fortuna. E há pesquisas feitas com pessoas que não saem do zero. Ou pessoas que ganham muito, mas perdem dinheiro. Pessoas que andam em círculos. Todo mundo começa com a sua história de vida. Então, o que eu quero dizer para você? Por onde nós vamos começar aqui? É muito importante você entender o que eu escrevi aqui, ó. Você não se resume à sua história de vida. Eu não sei, gente, qual foi a história de vida que te trouxe até aqui, mas é fundamental você entender que o que aconteceu no passado não vai determinar o que você vai ser no futuro. Olha que interessante, quando a gente vai estudar a história de pessoas muito ricas, a história do Silvio Santos, a história do próprio Steve Jobs, né, que criou a Apple, a história de muitas pessoas que deram muito certo na vida financeiramente falando, a infância de algumas dessas pessoas eram pobres. Muitas dessas pessoas não tiveram pais que estimularam eles, por exemplo, a independência financeira. Mas essas pessoas, em algum momento, elas tomaram um rumo diferente. Por quê? Porque elas aprenderam a abrir a mente. Elas aprenderam a vibrar na abundância ao invés da escassez. Elas passaram a assumir bons riscos ao invés de ficarem com medo. Elas passaram a se permitir, a ousar. Eu mostrei no lançamento anterior, há 2 meses atrás, uma pesquisa muito interessante, gente, do Dr. Thomas Stanley e do William Duncan. Essa pesquisa mostra que das pessoas que fizeram fortuna e saíram do zero, olha que interessante, 82,5% dessas pessoas não eram ricas. O que isso quer dizer? Quando você vê uma pessoa que tem dinheiro hoje ou que prosperou, a probabilidade dela ter nascido assim é muito baixa. Então, a maioria das pessoas que construiu riqueza, essas pessoas aprenderam a pensar diferente. Elas aprenderam a se comportar de maneira diferente. E aí sim, elas começaram a ter um resultado financeiro diferente. Então, para ter as 3 liberdades, né, que eu prometo para vocês, que é a liberdade de tempo, em que você vive o que você quer, você é dono do seu tempo. Pra você passar com a sua família, para você viajar, né? Para você estudar, para você fazer trabalho social voluntário. Você é dono do seu tempo. Ao invés de ficar dependente de hora, né, de chefe, ou mesmo escravo do seu negócio. Para você ser dono do seu tempo, para você ter liberdade geográfica, morar onde você quiser, ter essa possibilidade e liberdade financeira, você tem que mudar a maneira como você pensa. Você precisa se libertar de alguns limites do passado. Vou te dar um exemplo. Eu estava dando curso de coaching financeiro em São Paulo, alguns anos atrás, e eu conheci 2 pessoas, uma que veio, tive um aluno, que o pai morou na Armênia, na Segunda Guerra Mundial, fugiu da Armênia, e outro aluno que o pai veio do Japão. Os 2 tinham experiências de serem refugiados no Brasil. Os pais vieram da guerra, né? Lembra a Segunda Guerra Mundial? Infelizmente, né? Destruiu a Europa toda, envolveu, né, a Rússia, a Europa toda. Então, os pais desses 2 alunos conseguiram vir para o Brasil.
Então, eles eram imigrantes num país diferente. Obviamente, a referência deles era de falta, era de escassez total. Eles tinham medo de, o tempo todo, faltar qualquer coisa. Eles estavam num país estranho, não falava língua brasileira, tinham pouco dinheiro para começar. Então, os dois são brasileiros, esses alunos são brasileiros. Mas a herança que eles receberam dos pais era uma herança de quem saiu da guerra. O que aconteceu? Nós tínhamos pessoas empreendedoras, os dois eram empreendedores, mas a relação com o dinheiro era de medo. Eles tinham essa sensação de que a qualquer momento podia perder. Então, olha que interessante, um deles, inclusive, gente, era impressionante. Ele tinha várias lojas, né, de comércio em algumas cidades de São Paulo, de varejo. Já tinha um bom dinheiro, mas a roupa dele era toda esculhambada. Ele não se permitia comprar um bom carro, porque inconscientemente ele tinha a sensação de que a qualquer momento ele ia perder tudo. Olha que loucura. Que a qualquer momento alguma coisa poderia dar errado. Então, veja, essa sensação não era dele. Vinha da história do pai dele, mas ele recebeu. Eu estou evitando falar o nome para não expor a pessoa. A gente, né, tem, graças a Deus, muitos alunos aí em São Paulo para não expor, né? E é uma loja muito conhecida, então não vou entrar muito em detalhes. Mas é uma loja de varejo que está em várias cidades. E você vê que é interessante, ele filho de japoneses, ele muito inteligente, poxa, ele abriu a loja, cresceu a loja, mas ele não conseguia se libertar de um sentimento que ele herdou do pai dele. Você está entendendo? Eu posso falar de mim. Eu herdei um sentimento de culpa. Gente, durante muito tempo eu não me permitia, por exemplo, comprar coisas boas, eu não me permitia ter um bom carro, eu não me permitia ter algum tipo de prazer financeiro, né? Por quê? Por quê? Porque as referências que eu tinha dos meus pais, a mesma coisa, de escassez. Não era de guerra, meus pais são do Brasil, né? Mas referência de escassez. Então, assim, eu, por exemplo, eu não tinha referência empreendedora. Eu aprendi a empreender na marra. Hoje eu tenho várias empresas, né? Uma delas é o Instituto Namastê, a gente ajuda instituições de caridade no mundo todo, mas eu precisei construir essa mentalidade. Eu não nasci assim. Eu não aprendi isso com os meus pais. Por exemplo, meus filhos hoje aprendem comigo, porque eles me veem empreendendo. Eles me veem fazendo coisas incríveis, né? Mas eu tive que construir isso. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? O seu passado, ele explica muito sobre as tendências que você traz, boas ou não. Né? Eu, por exemplo, trouxe tendências boas do passado e tendências que não são boas. Mas você tem que entender que você não se resume ao seu passado. Então, a primeira lição que você tem que ter, se você quer sair do 1 que está devendo e para o 2, do 2 para o 3, 3 para o 4, para o 4 para o 5, né? É que você não é definido pelo seu passado. Por exemplo, alguém aqui teve alguma perda financeira? Se alguém teve, escreve eu aqui, fazendo favor. Alguém teve alguma história de perda? Por exemplo, perdeu dinheiro ou perdeu o casamento, né? Divórcio, teve que partilhar bens, ou algum roubo, algum assalto, ou perdeu algo, né? Alguém te passou para trás, ou você perdeu o emprego, foi mandado embora. Provavelmente quem tem esses tipos de experiências de perda financeira tem um trauma, né? E a pessoa carrega dentro dela uma dor muito grande, uma sensação de que a qualquer momento isso pode repetir de novo. Então, normalmente essas pessoas são feridas, então elas ficam com o pé atrás quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é emprego, quando o assunto é empreender. Por quê? Não tem aquele ditado, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Tem esse ditado na sociedade? Não, em Minas tem. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, assim, gato escaldado tem medo de água fria? Então, veja, tem algumas pessoas que elas estão vivendo no passado. Meus amigos, você não pode viver no passado. Entende? Eu entendo a dificuldade. Eu também já perdi dinheiro lá atrás, no passado, quando eu comecei. Mas você não é o seu passado. Então, a primeira coisa que nós temos que nos libertar aqui e já começar na aula de hoje, você não é o seu passado. Vamos lá, repete comigo. É uma pena, eu não estou olhando para você para saber se você vai repetir, mas tomara que você me leve a sério e você repita em voz alta. Repete aí, vamos lá. Eu não sou o meu passado. Fecha o olho aí, bora. 1, 2, 3, fala em voz alta. Eu não sou o meu passado. Vai! De novo. Eu não sou o meu passado. Vai! De novo. Eu não sou o meu passado. Isso. Agora escreve para mim. Confia no que eu estou te falando. Você precisa fazer isso. Confia no que eu estou lhe dizendo. O seu inconsciente precisa dos estímulos que eu estou te dando. Escreve aí. Eu não sou o meu passado. Por favor, escrevam. Não importa se você perdeu o emprego, se você perdeu dinheiro, não importa. Escreva. Eu não sou o meu passado. Todo mundo, bora. Eu não sou o meu passado. Gente, se você está aqui, é para mudar a sua vida. Entende? E a mudança de vida começa com a mudança de mentalidade. A gente chama de mindset. Então você não é o seu passado. Pelo contrário. Só
que embora eu não seja o meu passado e você não seja o seu, tem uma coisa que é séria. Todo mundo traz do passado uma grande referência financeira. Do ponto de vista do inconsciente, quando a gente estuda modelos de riqueza, presta atenção, quando a gente estuda modelos de riqueza e modelos de pobreza, todo mundo tem modelos bons ou ruins que traz do passado. Eita, que agora o trem vai ficar sério aqui, né? A conversa vai ficar séria, presta atenção. Quando nós estudamos o nosso passado, tudo bem que eu não sou meu passado, você não é o seu, mas, quando a gente estuda o nosso passado, nós vamos encontrar referências financeiras. O que são essas referências? São pessoas que elas tiveram uma importância muito grande na nossa vida, elas influenciaram muito a gente. E essas influências dessas pessoas estão no seu inconsciente. E essas influências, mesmo que você não saiba, provavelmente estão te influenciando. Porque essas influências, elas nos influenciam. Vou te dar um exemplo. A grande influência financeira, normalmente, da vida de alguém é pai e mãe, tá? Normalmente é pai e mãe. Boa ou ruim é pai e mãe. Mas em alguns casos não é. Eu vou te contar várias histórias aqui para ver se você se identifica com alguma, porque é muito importante que você entenda o que eu quero te mostrar. Isso é finanças comportamentais. Isso aqui a gente estuda na Universidade de Harvard, a gente estuda na Universidade de Toronto, a gente estuda em Stanford, nós estudamos as maiores universidades do mundo, a relação das pessoas com dinheiro. Eu estou tentando te trazer de mão beijada isso aqui. Vamos lá. O que acontece? Gente, se a sua referência foi um pai ou uma mãe prósperos, com absoluta certeza, essa energia veio para você. Então, provavelmente, você é uma pessoa que corre risco, você é uma pessoa que não tem medo de se arriscar, você provavelmente é uma pessoa que gosta de negócio, de investir na bolsa. Se você é funcionário, você pensa fora da caixa, você ousa. Por quê? Porque você aprendeu isso lá atrás com o pai e com a mãe. Mas, por sua vez, se você teve uma referência muito forte do pai ou da mãe medroso, um pai ou uma mãe que te influenciou muito, mas na área da miséria, provavelmente você é uma pessoa medrosa, você investe em poupança, você busca renda fixa porque você morre de medo de perder dinheiro. Provavelmente você é uma pessoa que não dá um passo muito grande, né? Porque você tem receio. Se a sua referência financeira foi o pai ou a mãe e ele gastava ou ela gastava demais, provavelmente você é uma pessoa que tem tendência a comprar coisa que não precisa. Vocês conhecem pessoas assim? Acho que todo mundo, né? Comprar coisa que não precisa por compulsão. Mas a pessoa está chateada, eu preciso comprar. Aí vai no shopping, vai na rua. Hoje é pior, gente. Porque hoje, poxa, basta você pegar o celular, né? Entendeu? Você está chateado, está deitado na tua cama, aí no seu sofá, de repente você está olhando na internet, aparece um anúncio, você pega o celular e compra. Às vezes é uma coisa que você nem precisa, mas dá aquela sensação de alívio, né? Então muitas pessoas viam porque a mãe fazia isso. Porque o pai, quando estava chateado, fazia isso. Você nem lembra, mas o seu inconsciente absorveu. Entendeu? Ou talvez o seu avô ou sua avó. Eu, por exemplo, conheci 2 irmãos, eles moravam na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Não sei se alguém conhece Limeira. Limeira acho que fica mais ou menos 1 hora de Campinas, né? Eu lembro que quando eu viajava para Limeira para dar o curso do coaching financeiro, eu pousava em Campinas, em Viracopos, no aeroporto de Viracopos, e a gente pegava um táxi, acho que é mais ou menos 1 hora, já tem um tempo que eu estive lá. Então tive 2 alunos, esses 2 irmãos. E os 2 irmãos, os pais tinham morrido muito cedo. Então quem criou os 2 foi o avô com a avó. E eles me contaram que o avô deles foi a maior referência financeira que eles tiveram, que era um homem bacana, à frente do seu tempo, né? Era um homem bem-humorado, era um homem que tratava bem as mulheres, porque pelo que eu entendi, esse avô cresceu na década de 50, 60, né? 70, então era outra época. Ele era um homem à frente do tempo. Então eles falaram que o avô não estudou, o avô não tinha estudo tradicional, nunca foi para a faculdade e tal, falava nós vai, nós vem, mas o avô era maravilhoso para plantar e vender. Então ele era ótimo com terra. Então o avô começou do zero e fez fortuna com fazenda, né? Sabe, vendendo, trabalhando com agricultura. O que aconteceu? Eles aprenderam com o avô grandes valores. E, gente, era lindo, porque esses 2 irmãos que eu estou falando, os 2, na época que fizeram o curso comigo, não estou exagerando, eles deviam ter 50 para cima, com certeza. Um era mais velho, tipo uns 10 anos mais velho. É como se um tivesse 65, outro 55, uma coisa assim. E eles falavam do avô com amor, com respeito. O avô já tinha falecido há muito tempo, mas isso me chamou a atenção. Porque a referência financeira deles não foi os pais, foi o avô.
Então, isso que eu quero te dizer. Às vezes a sua referência financeira boa ou ruim pode ser o avô, avó, né? Então, assim, puxa vida, eu tô cheio de histórias para contar para vocês, os nossos alunos, né? De pessoas que têm referências financeiras. Então, qual que é a sua referência financeira? Boa ou ruim? Quem que foi a pessoa que mais te influenciou financeiramente? Seu pai ou sua mãe? Seu avô ou sua avó? Seu tio ou sua tia? Você teve algum vizinho? Porque, gente, essas pessoas, elas deixaram a marca na gente. Só que a maioria das pessoas não sabe. Às vezes você tá aí doido para comprar algum carro, alguma coisa, não é por você, é por outra pessoa. De repente você morre de medo de investir, com medo de perder. Esse medo não é seu, você trouxe da sua infância e da adolescência. Às vezes você chegou no seu primeiro milhão, mas você não foi acima porque tem crenças que estão te segurando. Então, esse é o segundo insight que eu estou te trazendo. O primeiro insight que eu te trouxe é: você não é o seu passado. Vamos lá? Você não é o seu passado. O segundo insight que eu estou trazendo para vocês na aula de hoje, sobre a sua história de vida, qual que é? Você não é a sua referência financeira. Por mais que a sua referência financeira possa ser boa, ainda assim você pode ser melhor do que ela. Não sei, seus padrinhos, seu pai, sua mãe, entendeu? Ainda que a sua referência seja boa, você pode ser melhor do que ela. E se a sua referência foi ruim, foi de escassez, foi de falta, você pode ser melhor do que isso. Entende? Gente, se você não consegue se libertar, honrar o seu passado, as constelações familiares falam disso, né? Nós vamos honrar o nosso passado. Eu quero que você aprenda a olhar para a sua vida e você fala assim: eu agradeço pela vida que eu tive, mas eu quero me permitir ir além agora. Vamos lá junto comigo? Bora fazer esse exercício? A gente lê muito profundo, tá? Eu vou pedir a gentileza a vocês. Vamos fechar os olhos agora, todo mundo. Vamos lá, inspirando fundo e soltando. Vamos lá, todo mundo comigo? Quero colocar uma música aqui no fundo para ficar bem agradável para a gente. Relaxa aí seus pés um pouquinho, suas pernas. Eu nunca fiz esse exercício em público, hein? Pela primeira vez eu vou fazer em público aberto. Relaxa os pés, suas pernas, os braços e as mãos. Vai relaxando cada parte do seu corpo, fechando os teus olhos. E assim que você estiver se sentindo preparada e preparado, eu gostaria de pedir ao seu inconsciente que permitisse que você começasse a se lembrar de momentos do seu passado, da sua infância. Onde você nasceu? Você tinha irmãos quando era menor? Era filho único? Quem te criou? Pais, pais adotivos, avô, avó? Você cresceu na rua? Porque cada um de nós tem uma história, né? Como é que foi a sua história? Eu queria que você resgatasse. Não tenha medo de voltar no tempo. Comece a observar lá atrás as pessoas que te rodeavam. Se você morou perto de vizinhos ricos ou pobres. Se as pessoas, quando te falavam sobre prosperidade e abundância, te falavam te colocando para cima ou para baixo. Procure lembrar das influências que você recebeu lá de trás, porque elas ainda estão em você, boas ou não. Inspire fundo e vai deixando que cada célula do seu corpo traga à tona essas lembranças que você precisa colocar para fora. Porque essas lembranças, elas não definem você. Mesmo que sejam lembranças boas, você não precisa ficar prisioneiro delas. E se forem lembranças difíceis, muito menos. Inspire fundo. E vá permitindo que a sua mente compreenda que você já não é mais aquela criança, aquele adolescente. Que você já não é mais aquela pessoa que começou sua vida e viveu perdas ou dificuldades ou medos. Eu sei que a sua história de vida foi muito importante para te trazer até aqui. Mas eu sei que a partir de agora, se o destino te trouxe aqui, você está pronto para ir adiante. Você está pronta e pronto para ir muito além. Então todo mundo junto comigo, inspire
Sentindo essa energia de prosperidade, de paz e de bem-estar, e solta outra vez. Inspire e solte. Você não é o seu passado. Você não é as referências que você trouxe. E você pode ir muito além. Vai deixando essa certeza tomar conta do seu peito, do seu coração. Vai deixando essa certeza tomar conta do seu ser. Inspirando e soltando. Soltando e inspirando. Eu vou contar de 3 até 0. E na certeza de que você pode aproveitar toda essa maratona, todo esse conteúdo que o coaching financeiro te oferece, para você transformar a sua vida. Você vai retomando a nossa consciência no momento presente, pronto para receber tudo que eu vou te entregar a partir de agora, para construir o seu novo eu. Um eu a partir de hoje, dia 22 de abril de 2024. Um eu mais próspero, um eu mais abundante, um novo eu. Um eu que não tem limites para ousar, um eu que tem confiança, um eu que vai ter ideias, que vai ter arrojo, que vai aprender educação financeira. Um eu que vai se libertar de preconceitos, que vai se libertar dos velhos medos. Um eu que nasceu para prosperar. Inspire. Vamos lá? Isso, solte. Quando eu contar de 3 até 0, esse novo eu vai abrir os olhos com você. E eu vou continuar a nossa maratona com o seu novo eu. Ainda que você não saiba como isso funciona, o seu inconsciente vai fazer esse trabalho, porque ele sabe. E esse seu novo eu é que vai abrir os olhos com você exatamente agora. 3, 2, 1, 0. Abrindo os olhos, deixando o seu novo eu vir à tona. Deixando esse novo eu começar a renascer, para ele poder absorver tudo que eu vou te falar a partir de agora, para você reconstruir a sua referência financeira, para você começar a prosperar e ter abundância com novas estratégias, para influenciar você e sua família e as pessoas que te rodeiam. Escassez, nunca mais. Medo de prosperar, nunca mais. Medo de investir, nunca mais. Ok? Namastê. Então vamos lá, vamos seguir, porque agora vem o próximo exercício que para mim é a mudança. Como que nós vamos agora treinar o seu novo eu? Vamos começar com termostato financeiro. Gente, esse conceito de termostato, ele é fundamental para você entender como que você vai melhorar a tua vida financeira. Tá pronto? Tá pronto? Vamos lá. Vocês sabem o que é um termostato? Alguns aqui sabem, que eu já expliquei, são meus alunos, eu já expliquei no Bom Dia Prosperidade e no Coach Financeiro tem. Mas muita gente não sabe. O que é um termostato? Olha que interessante, aqui em cima, não dá para ver, tá? Porque tá ali em cima, tá ali, ó. Tem um ar-condicionado. Deixa eu até ver. Vou mostrar para vocês, ó. Peraí. É real, ó. Não sei se vai dar para ver, mas eu coloquei o termostato do ar-condicionado para 20 graus. Vê se dá para ver aí. O Areta que tá com a gente, a Areta Flávia, tá na nossa equipe. Ei, Areta, boa noite. Dá para ver aí, Areta, que é 20 graus, dá? Ó, tá aqui, ó, tá vendo, gente? 20 graus, ó. Aqui fica invertido no Instagram, né, mas é 20 graus. Ó, o pessoal do YouTube tá vendo direitinho, 20 graus. O que isso quer dizer, pessoal? Lá fora, se tiver 28 graus, não vai fazer diferença nenhuma, porque o termostato aqui da sala vai fazer o ar ficar em 20 graus, não é assim? Se lá fora tiver 10 graus, vamos pensar que seja um dia frio, se eu coloquei aqui dentro para 20 graus, o que vai acontecer? O termostato vai ficar em 20 graus. Então, o que é um termostato? Ele ajusta alguma coisa. Então, o teu termostato é geladeira, que todo mundo conhece, lá na geladeira não tem lá aquele reloginho, que é um termostato. O que é um termostato financeiro? Presta atenção. O que é um termostato financeiro? Você tem na sua cabeça, presta atenção, você tem na sua cabeça um termostato que te limita financeiramente. Todo mundo tem. Veja, isso não é opcional. Eu te afirmo, você tem. Todo mundo tem. Mesmo você que tem um patrimônio de 10 milhões, você podia talvez ter 20. Você que tem um patrimônio de 100 milhões, você podia ter 1 bilhão. Porque todo mundo tem um termostato.
Pô, Ricardo, mas da onde vem isso? É o que eu estou te explicando, criatura. É teu velho eu. Vem da infância, da adolescência, das experiências que a gente teve, boas ou não. Então, o nosso termostato, ele filtra as experiências que a gente permite viver. Por que muitas pessoas sabem que podem investir, por exemplo, na bolsa de valores e não investem? Às vezes o termostato dela não está estabelecido para isso. Cara, é muito louco, né? Mas é assim que funciona. Você quer ver um exemplo? Olha que interessante. Quem aqui gostaria de receber 20 mil reais por mês de renda passiva? Vamos lá. Eu mesmo vou perguntar, vou escrever aqui, ó. Quem gostaria de receber 20 mil reais de renda passiva? O que é renda passiva, Ricardo? É renda que você recebe sem trabalhar. Pode ser renda dos investimentos, pode ser renda de salário, de participação de lucros. Ok. Acho que todo mundo queria, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: tudo bem, eu sei que você quer receber 20 mil reais de renda passiva. A minha pergunta é a seguinte: o seu termostato está ajustado para isso? E agora? O seu termostato financeiro está ajustado para isso? Eu tenho certeza que a maioria não está. Gente, não adianta você falar, eu quero ter 20 mil. Eu não estou perguntando se você quer. Eu estou perguntando se o seu termostato está ajustado. Ricardo, e como é que eu sei? Muito simples. Se você tem um termostato financeiro para 20 mil reais, provavelmente a sua cabeça pensa como alguém que ganha 20 mil. Provavelmente a sua cabeça pensa e tem ideias de pessoas que ganham 20 mil. Provavelmente você corre riscos financeiros de quem ganha 20 mil. Você se expõe e investe em algo que ganha 20 mil. Se você é uma pessoa que não tem esse termostato, você não vai ter esse dinheiro. Não adianta. Se você o termostato é de alguém que ganha 5 ou que ganha 7, você não vai jamais se arriscar a ganhar 20. Não adianta. Entendeu, gente? Não funciona assim. Para você ganhar 20, você tem que aprender a pensar como alguém que ganha 20. Você tem que aprender a se sentir como alguém que ganha 20 e a agir como alguém que ganha 20 mil. Isso faz sentido? Eu estou indo bem devagar porque eu estou te mostrando como é que o novo eu é criado, tá? Gente, eu estou botando um número de 20 mil aleatório, tá bom? Mas pode ser qualquer número. Pode ser 10 mil se você quiser, 15, pode ser 50. Escolhe o número que você quiser. Eu só estou te dando um exemplo. Como que esse novo eu, que eu quero te ajudar a criar nessa semana, ele vai nascer? Você tem que aumentar seu termostato financeiro. Você entendeu? Porque o nosso termostato ele é sempre mais baixo do que pode. Você precisa aumentar o seu termostato financeiro. Ricardo, e como é que eu faço isso? A primeira coisa é isso que você está fazendo agora, tem que estudar. Quando você descobre que você tem um termostato limitado, você começa a se questionar, mas peraí, por que eu não posso ganhar mais? Não é assim? Mas peraí, como é que eu não posso? Então a primeira dica, você precisa estudar a mente das pessoas que ganham o que você quer ganhar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, muitos anos atrás, meu sonho era ganhar R$1.000 por mês. Na época que o salário mínimo era 100 e poucos reais, eu queria ganhar 1.000. Ou seja, eu queria ganhar, eu vou arredondar, 10 vezes o salário mínimo. E eu me lembro que, obviamente, aquilo era difícil, não cabia na minha cabeça, né? Eu tinha 17, 18 anos, saindo da pobreza e tal. Pô, eu, 18 anos, ganhar 10 vezes o salário mínimo. Mas foi isso que começou a acontecer. Eu dava aulas particulares, eu comecei dando aulas particulares, eu peguei uma sala da minha mãe, né? Eu combinei com ela, me emprestou uma sala, e aí eu falei, mãe, vou dar aula particular. E eu comecei a fazer continha. Eu falei, gente, se eu der aula para tantos alunos em 1 hora, eu vou ganhar tanto. E aí eu comecei a divulgar no meu bairro as aulas que eu dava. Eu falei, se eu der 1 hora de aula para alguém, eu vou comprometer minha hora com uma pessoa. Mas se eu baixar o preço e eu colocar 5, 6 pessoas dentro da sala, a minha hora eu vou ganhar mais. Olha que legal. Entendeu? Por exemplo, eu tinha 18 anos, mas pensa. Então eu pensei nisso, né? Eu falei, poxa, vamos lá, se eu cobrar R$300 para uma pessoa, 1 hora de aula, eu vou ganhar 300. Mas se eu cobrar, sei lá, 150 e botar 10, numa hora eu ganho 1.500. Entende? É mais barato, foi o que eu fiz. Eu tinha sala, botei mais gente no mesmo horário. E eu falei, caramba, então é assim que faz dinheiro. E aí, naquele dia, meu termostato, pum, ele pulou. Eu comecei a me acostumar a ganhar mais de R$1.000. Nunca mais na minha vida eu ganhei menos de 1.000. Aí depois, quando meu termostato estava acostumado com 1.000, 1.500, eu elevei meu termostato para 10 mil. Entende? É assim que funciona. Depois eu fui elevar meu termostato para mais de 100 mil. É assim que funciona, mais de 1 milhão. É assim que funciona. Então, a mente da gente, você vai treinando ela. Eu não estou dizendo que é simples, mas eu estou te mostrando o caminho. É assim que as pessoas saem do zero e fazem fortuna. Elas mudam o termostato delas. Então, você precisa estudar isso.
Você precisa entender como essas pessoas pensam e agem, com todo o respeito do mundo, gente. Mas você conversar no seu grupo de WhatsApp de pessoas que têm dívida que nem você, ou de pessoas que têm os mesmos problemas que você não vai sair do lugar nunca. Nunca! Se você ficar na internet lendo notícia ruim, negativa, de governo, de investimento, que não sei o quê, você não vai sair do lugar nunca! Porque o termostato é baixo. Entendeu? A maioria das pessoas são limitadas. Entende? Infelizmente, desculpa, mas é verdade. Inclusive, a maioria das pessoas que escrevem matérias no jornal tem termostato limitado. Eu sei. Gente, eu trabalhei com televisão durante anos. Eu escrevi para jornal durante quase 10 anos. A maioria dos jornalistas tem um termostato financeiro muito baixo. E são eles que escrevem as matérias. Pelo amor de Deus, não é demérito nenhum, não. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Né? Eu só estou te explicando, mas isso interfere. Vou dizer que não interfere. Então, você tem que aprender a sair disso. Entende? Então, assim, se você quer melhorar a sua vida financeira, você já tem que sair daqui hoje com um termostato mais elevado. Eu não estou dizendo que é simples, mas pelo menos você tem que sair comprometido. Eu vou ter um termostato elevado. Então, vamos lá. Escreve para mim aqui. Qual é o termostato que você gostaria de ter? Agora você vai escrever. Eu dei o exemplo dos 20 mil, mas agora eu quero ver você. Agora, por favor, seja sério. Vai botar, quero ter um termostato de 1 bilhão. Não, tô falando sério. Me fala um número que realmente possa mudar a sua vida, entendeu? Um número factível, um número que às vezes está perto de você, mas que se você tiver, vai mudar a sua vida. Seja qual for, tá? Só coloca qual é o termostato que você gostaria de ter. Não tem certo, não tem errado, é para você. Vamos ver, vamos ver. Então, o que você vai fazer? Estou te dando o caminho das pedras. E o que você vai fazer a partir de agora? Você vai começar a identificar quais são as pessoas perto de você que ganham esse valor. Entende? Quem é perto de você? Um primo, o pai, a mãe, um vizinho. Quem ganha esse valor? Colega da escola do seu filho. O que essa pessoa trabalha em quê? O que ela faz? O que ela lê? Entendeu? Como é que ela vive? Como é que essa pessoa que ganha esse valor faz? Que tipo de risco ela corre? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu duvido muito, mas duvido que você vai achar alguém que ganha de 20 mil para cima e essa pessoa, por exemplo, não estuda. Não tem, dificilmente. Porque se ela ganha de 20 mil para cima, ela é qualificada. Entendeu? Ela é destaque no trabalho dela. Mesmo que seja funcionária ou empresária, ela tem que estudar alguma coisa. Ela tem que aprender algo. Então o que essa pessoa aprendeu? É empreendedorismo? Ela é o quê? É liderança? É relações humanas? Ela entende de quê? Entende? Você tem que entender. Que tipo de posto? Será que essa pessoa que ganha o que você quer ganhar, ela gasta a rodo? Será que ela compra coisa só para mostrar para o vizinho? Entendeu? Você tem que saber. Porque senão você nunca vai sair do lugar. Eu estou te falando, gente, porque o que acontece? Eu tenho aluno que tem termostato muito elevado. Eu falo muito claramente, né? O meu objetivo é levar meus alunos a serem milionários, todos eles, no mínimo. E eu tenho vários alunos que saíram do zero e fizeram fortuna. Eu tenho aluno que saiu de menos 10 milhões, menos 10. Aluno que começou, um aluno de São Paulo, ele era dono de casa noturna, ele começou a fazer o curso comigo, ele estava devendo 10 milhões e voltou a ser milionário de novo. Então, meu objetivo é que todo aluno meu tenha no mínimo R$1 milhão, R$1 milhão, no mínimo. Entendeu? É uma construção. Uns conseguem rápido, outros demoram um pouco mais. Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir, porque às vezes a pessoa não quer chegar lá. Mas uma coisa é certa, você precisa ter um termostato melhor do que o que você tem.